Corinthians, vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta da diretoria e fala também sobre o Corinthians correndo o risco de tomar chapéu do Fluminense por Marquinhos em negociações avançadas por Pablo do Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses temas e conta também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge. E aí, nação corintiana, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Canal esse está sempre trazendo as principais notícias do Coringão, né? Já se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Não pula o vídeo, pessoal. Tem muitas notícias importantes, né? Sobre Mano Menezes, pode deixar o Corinthians a qualquer momento. Negociações de jogador, jogador saindo, jogador chegando. Então, pessoal, é muita notícia. Acompanhe o vídeo até o final. Se você realmente é torcedor corintiano, você vai querer estar bem informado. É uma pena, né? Depois de mais uma derrota, lamentável que estão fazendo com o Coringão, mas quem é corintiano sabe que vai sair dessa situação. Então, pessoal, meta o dedo no like aí, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, o canal do Nicola, link na descrição. O canal sempre trazendo as principais notícias do futebol brasileiro. Então é isso, pessoal. O que é que vocês acham aí? Demissão de Mano Menezes. Tem contratação, tem jogador criticado pela torcida que pode deixar o clube, né? Yuri Alberto. Acompanhe o vídeo até o final que vocês vão entender, pessoal. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final a gente traz aquela opinião. Então é isso, vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. De tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Quero falar agora sobre Igor Coronado, meio atacante que está rescindindo o contrato com o Al Ittihad, jogador de 31 anos de idade, brasileiro, muito bom. Tenho conversado com o empresário dele praticamente todo dia. Ele chegou a dizer que vai participar do programa do Nicola dessa terça-feira. E no último papo que eu tive com o Brandino, quis entender quais seriam as possibilidades para o meio atacante que quer jogar no Brasil. Ele chegou a dizer para mim algumas semanas atrás que praticamente todos os clubes brasileiros já sondaram a possibilidade de contratar o Igor Coronado. Não é bem assim. Vou descartar para vocês alguns clubes para os quais o Igor Coronado não vai ter espaço por agora. O Atlético Mineiro é um caso. Acaba de contratar o Scarpa para essa função. Difícil imaginar que poderia pintar um outro jogador com essa característica. O Vasco, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte no Vasco e a pessoa assegurou que não há a intenção no Vasco em contratar o Igor Coronado. A impressão interna de que o Paes já resolve esse problema do meio atacante central e o Coronado também não seria barato, apesar de estar livre no mercado, o Vasco não vai contratá-lo. No São Paulo não há espaço também para o Igor Coronado. O Tricolor entende que com Rames Rodrigues e Lucas Moura, esse setor de meio de campo já está bem servido, sempre lembrando que Lucas Moura e Rames Rodrigues custam juntos 3 milhões de reais por mês, 1,5 milhão de reais para cada. Fluminense, algumas semanas atrás, se interessou pelo Igor Coronado, mas desde então o Flu já contratou o Renato Augusto e o Terans para esse setor, e também já conta com Paulo Henrique Ganso, então eu imagino que o Fernando Diniz não conseguiria associar mais um atleta com essas características no elenco do Fluminense. Se esses times dificilmente levarão a história do Igor Coronado adiante, posso dizer que Corinthians, Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras seriam ótimas alternativas, porque buscam jogadores com essas características. O Igor Coronado é aquele meia pensador, com o legítimo camisa 10, de boa condição de bola, de bom drible, finalização e também de muitos bons passes. Bora falar agora sobre Óscar Romero, irmão do Ángel Romero, que defende o Corinthians. O meio atacante paraguaio de 31 anos de idade pediu e conseguiu nessa terça-feira a rescisão do seu contrato com o Pendikspor, time da Turquia. Confesso que nem sabia da existência desse clube. Na despedida dos atletas, o Óscar Romero afirmou para os demais que vai jogar no futebol brasileiro. Ele não chegou a dizer em qual clube vai. Imaginei que poderia ser o Corinthians, até porque o Óscar e o Ángel, sempre que podem, tentam jogar juntos. Foi assim, por exemplo, no futebol paraguaio e no San Lorenzo da Argentina. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no Corinthians e essa pessoa assegurou que o nome do Óscar Romero não havia sido discutido internamente. Pode ser que essa pessoa esteja me despistando, mas imagino que nesse momento o Óscar Romero esteja vindo para o Brasil para atuar em outro clube. Jogador com características diferentes em relação ao irmão. Se o Ángel Romero é ponta, o Óscar Romero costuma jogar como um meio atacante organizador na região central do campo. Passagens por São Lourenço, Boca Juniors, antes de atuar na Turquia também esteve no Xangai Shenhua da China, enfim, até mais interessante do ponto de vista técnico do que o atleta do Corinthians. Caberia no seu time do coração? Bora falar agora sobre o Corinthians.
que está mais perto de contratar um ex-jogador do São Paulo. Eu me refiro a Marquinhos, ponta direita, revelado no tricolor, vendido para o Arsenal, teve pouco espaço no Arsenal, foi emprestado para o Norwich da Inglaterra, acabou sendo emprestado mais uma vez para o Nantes da França e acaba de ser devolvido pelo clube francês ao Arsenal. Ele está disputando o pré-olímpico, não vai haver tempo hábil para que ele se mude para um outro clube na Europa. A janela de inscrições se encerra nessa quarta-feira. Diante desse cenário, o atleta está meio que sobrando, não vai ser aproveitado no Arsenal e não pode se mudar para outro clube europeu. Corinthians foi avisado sobre a situação, o Augusto Melo viajou para o exterior e tem negociações avançadas para a contratação do Marquinhos. O negócio com o Arsenal deve ser fechado por empréstimo com opção de compra e o valor já definido como pretendia o Corinthians. Jogador interessante, canhoto, que atua pelo lado direito, tem bom drible, tem boa finalização e também velocidade, precisa de sequência, precisa ter a oportunidade de jogar diversas vezes seguidas. Não foi assim no Nantes, onde só entrou em campo em 7 partidas, também não foi assim no Norwich, nem também no Arsenal. Negociações quentes, tá? Dá para dizer que elas têm boa chance de acontecer. O Augusto Melo também busca outros reforços no exterior e conforme a gente for descobrindo outros nomes, vai contando para vocês. Só para completar, o Marquinhos está disputando o pré-olímpico com a seleção brasileira, ele inicia a competição como titular, acaba perdendo a posição por Maurício na vitória por 2-1, difícil, contra o Equador na tarde dessa segunda-feira, em que o Brasil fez seu melhor segundo tempo na competição. Marquinhos fez parte desse segundo tempo e também deixou boa impressão. Você gosta do Marquinhos? Entende que ele seria um bom acréscimo? Use o espaço para comentários e avalie. Já o Fluminense está tentando dar um chapéu no Corinthians. Contei para vocês pela manhã, depois de ouvir de uma pessoa do staff do Marquinhos, que o ex-atacante do São Paulo negocia com o Corinthians. Pois bem, na tarde dessa terça-feira, o GE trouxe a notícia de que o Fluminense também tem negociações com o atacante do Arsenal. Jogador de 20 anos de idade, acaba de ser devolvido pelo Nantes da França ao clube inglês, está fora dos planos no Arsenal e diante desse cenário, o Marquinhos busca um clube para jogar. Para quem não se lembra dele, atacante canhoto que joga pelo lado direito, está inclusive atuando pela seleção brasileira no pré-olímpico. Por lá, ele convive com alguns jogadores do Fluminense que podem até tentar fazer esse lobby. Casos de John Kennedy, atacante, de Alexander, lateral e meio-campista, e de Pirani, que deixou recentemente o Flu para jogar nos Estados Unidos. Foi inclusive do Pirani o gol da vitória por 2-1 contra o Equador nessa segunda-feira. Só para arrematar em relação ao Marquinhos, 3,5 milhões de euros foi quanto o Arsenal pagou ao São Paulo para adquirir o atleta. Nesse momento o Arsenal topa emprestá-lo com opção de compra. Era esse o molde que o Corinthians tratava para tentar a contratação, é a mesma cifra ou a mesma condição sugerida pelo Fluminense. Na teoria, a decisão vai ficar pro Marquinhos, jogar no Corinthians para ser titular absoluto ou ir para o Fluminense, onde ele disputa a posição com John Kennedy, com Keno, eventualmente com Arias, enfim, uma disputa um pouco mais complicada. Quero falar agora sobre o Corinthians, negociações para a contratação do zagueiro Pablo, que já foi do Timão, foi campeão paulista e do Campeonato Brasileiro em 2017. As tratativas estão em andamento. A ideia do Corinthians é pegar o Pablo por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Flamengo reluta e prefere negociar em definitivo. Atleta de 32 anos de idade, que na temporada passada havia jogado 15 vezes, nessa temporada a situação é ainda mais dramática. Não vai ser utilizado, está fora dos planos do Tite, e a situação vai ficar ainda pior a partir do momento em que Léo Ortiz for confirmado. Tratativas entre Red Bull Bragantino e Flamengo avançaram. Importante contar que o Pablo chegaria ao Corinthians como reposição ao Lucas Veríssimo, que seria comprado, mas acabou se mudando para o Alduail. Por falar em Veríssimo, ele contou em uma entrevista ao Benjamin Bach que o Corinthians ainda não fez os pagamentos dos direitos de imagem. A frase é a seguinte, abre aspas: o contrato de carteira ficou em dia, já os direitos de imagem, estou sem ver o dinheiro, não recebi nada dos 6 meses em que fiquei no Corinthians, fecha aspas. O Corinthians contesta essa alegação, afirmando que mandou e-mails ao empresário dele, o Paulo Pitombeira. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Bora falar agora sobre o Corinthians com muitas atualizações. A primeira delas, quero contar para vocês sobre a possibilidade de demissão de Mano Menezes. Essa chance ganhou um pouco mais de força depois da derrota por 2-1 para o São Paulo, terceira derrota consecutiva do Corinthians no Paulistão. Timão que perdeu para o Ituano 1-0, perdeu para o São Bernardo 1-0 e perdeu para o São Paulo por 2-1. Só 3 pontos em 12 possíveis no Campeonato Paulista, início horroroso. Para piorar, o fim de um tabu que era super festejado
pelo torcedor corintiano na Neoquímica Arena, nunca havia sido derrotado pelo São Paulo. O blog do Macedo, que tem dado uma série de informações importantes sobre o Corinthians, afirmou que existe a possibilidade de o Mano Menezes ser demitido nas próximas horas. Na manhã dessa quarta-feira, consultei uma fonte importante dentro do departamento de futebol e ouvi, abre aspas, não tem nada. Não discutimos a demissão do Mano Menezes, fecha aspas. Por trás dessa convicção, existe um pagamento de uma multa rescisória de 20 milhões de reais. O Corinthians não está disposto a fazer essa quitação nesse momento, até porque não tem dinheiro. Se você paga 20 milhões de multa ao Mano, você deixa de contratar um jogador. Por falar em contratações, Pedro Raul já desembarcou em São Paulo, vindo do Toluca, negócio de 5 milhões de dólares fechados. O Corinthians vai gastar algo na casa dos 25 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O anúncio deve acontecer muito em breve. Em relação ao Marquinhos, atacante que pertencia ao São Paulo, hoje é do Arsenal, Corinthians e Fluminense disputam a contratação do jogador em condições parecidas, empréstimo com opção de compra. Corinthians tem a seu favor o fato de o pai do Marquinhos ser corintiano fanático. Imagino que se o pai é corintiano, o filho também talvez seja. Para completar, o Timão ainda tenta, nas próximas horas, um acordo para ter Mateuzinho, lateral direito, e Pablo, zagueiro, ambos do Flamengo. O Fabinho. Nação corintiana é muita informação, né? Depois de mais uma derrota, né? Corinthians perdeu dessa vez para São Paulo. Ficou numa situação difícil, né? E não é só uma situação difícil, né? São vários jogos vindo de derrota. Além disso, desempenho péssimo, jogando mal. Pior do que terminou o ano passado, né? E as críticas começaram em cima de Mano Menezes, né? Então vamos trazer aqui algumas notícias, né? Discutir o que os setoristas aí estão trazendo, né? Trouxeram, né? E uma dessas informações, pessoal, Pablo, né? O zagueiro Pablo, que já vestiu a camisa do Corinthians, atualmente está no Flamengo. E segundo informações do setorista que acompanha o futebol, tanto do Corinthians como o futebol brasileiro, está trazendo a informação aí que o Corinthians está tentando a negociação de Pablo. 1 ano por empréstimo, né? Vale destacar aqui que o Clube Carioca está contratando outro zagueiro, né? Léo Ortiz do Bragantino. E as informações que chegam está quase certa. E o zagueiro Pablo vai ficar sem espaço, né? Ele hoje não é um zagueiro nem titular, né? Ele atua mais como reserva, não é um reserva imediato. Reserva imediato é Davi Luiz. Então é um zagueiro que não tem oportunidade lá no Flamengo, né? E o Corinthians, né, Augusto Melo, vai tentar a negociação, né? Empréstimo por 1 ano, com direito, com opção de compra, né? O jogador foi muito bem no Corinthians na época que jogou. Eu acho que é um jogador que poderia sim render muito no Corinthians, né? Com certeza no Corinthians ele ia ser titular. E é um zagueiro, pessoal, que é forte, é rápido, bom na bola aérea, né? As características de um zagueiro que a gente quer, né? Que seja xerifão, né? Chegue, bota moral. Teria tudo para dar certo, né? Vamos esperar aí as negociações entre Flamengo, Corinthians, né? Ultimamente as negociações entre Flamengo e Corinthians não tem rolado, né? Vale destacar aqui que o Corinthians ainda está envolvido em uma negociação envolvendo Mateuzinho. Não se sabe ao certo ainda se ele vem, se não vem. Mas é isso aí, né? Essas foram as informações aí sobre o zagueiro Pablo, né? Que pode ser reforço do Corinthians, né? Outro reforço que pode pintar no Corinthians aí, pessoal. Igor Coronado, né? Não sei se vocês já viram falar nesse jogador. Atualmente está na Arábia. Foi falado aí em outros clubes, como o Atlético Mineiro, no Flamengo. Mas lá eles não vai ter a oportunidade que vai ter aqui no Corinthians, né? E os setoristas estão dando aí quase como certa, né? A vinda do jogador para o futebol brasileiro, e um dos possíveis clubes a despertar interesse no jogador é o Corinthians, né? É um jogador que fez sua carreira toda fora na Europa. Vou falar a verdade, nunca vi jogar, mas as informações que eu puxei, que eu levantei, é um bom jogador, né? É um bom jogador. Fabinho, inclusive, deu opinião sobre o jogador, disse que o jogador é um jogador diferenciado, tem boas qualidades, né? Um jogador que joga fácil no futebol brasileiro, né? Então, são 2 contratações aí que pode deixar o torcedor corintiano bastante esperançoso, né? Pablo e Igor Coronado, né? E sem contar, pessoal, que ainda vai ter o Rodrigo Garro, né, para estrear.
Eu acho que só isso para salvar o ano do corintiano, né? Porque a situação não vem sendo boa. Vale destacar aqui também, Pedro Raul chega para fazer exames, né? O Corinthians acertou a sua contratação. Cerca de 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais. Outro atacante, né? Então chega um pacote de reforços aí para tentar melhorar esse futebol que é péssimo, né? Outra notícia que tá saindo aí, pessoal, tá girando nos meios de comunicações e essa daí é boa. Essa notícia aí é boa. Pois é, tem clube da Inglaterra interessado aí em Yuri Alberto, né? As informações que chegam direto da Inglaterra, o clube inglês, né? Eu não tô lembrado aqui o nome. Tá interessado no empréstimo, né, de Yuri Alberto. Vai pagar os salários e quer definir o valor de compra, né? Eu acho que seria uma boa. E o Alberto não caiu bem, né, no Corinthians. Péssima fase. O jogador sequer consegue dominar uma bola, pessoal. Então eu acho que seria uma boa emprestar. Quem sabe lá ele não se dá bem e o Corinthians estipule um valor aí bom, né, para os padrões do futebol, tanto brasileiro como da Inglaterra, e não consiga fazer uma boa venda com o Yuri Alberto, né? Não custa nada arriscar, né? Uma coisa é certa, do jeito que tá no Corinthians, a tendência ele é só piorar, principalmente agora com a chegada de reforço, que ele vai para o banco. Na minha opinião, é para ir para o banco, né? Se Mano Menezes seguir a risca, né? Ninguém sabe se vai ser Mano Menezes, ele vai para o banco, né? Vamos torcer aí que, quem sabe, ele não vá para o futebol lá da Inglaterra, né? Sobre Mano Menezes, pessoal, a informação aí que pelo presidente do Corinthians Mano Menezes já tinha caído, né? Essa péssima fase, né? Vale destacar aqui desde o início da temporada passada. Ele tá reclamando aí porque perdeu jogadores importantes, né? E o Corinthians não deu jogador, né? Mas, pessoal, final da temporada passada, né? Eu acho que ele pegou aí uns 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Ele tinha jogadores experientes na mão, né? Conseguiu fazer o quê? Nada. Então aqui, Mano Menezes, eu acho que ele não tem autoridade para falar sobre isso, né? Quando ele tá reclamando que não tinha um exemplo, o Renato Augusto. Mas o Renato Augusto ele tinha na temporada passada e ele fez o quê? Nada. Tá entendendo? Então não adianta querer aqui agora fazer críticas, né? Até porque, primeiro, ele tinha esse jogador na mão ano passado, não fez nada. Ele participou da reformulação. Então, pessoal, não adianta aqui agora querer fazer críticas, né? Ele tem que colocar o time para jogar, coisa que ele não tá fazendo, né? Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acharam aí das principais notícias do Corinthians, né? Pacote de reforços. Tem jogador chegando aí, né? Pedro Raul já tá para assinar contrato. E esse Igor Coronado, né? Segundo informações, bom jogador. Pablo do Flamengo, né? Pode vestir a camisa do Corinthians. Bom jogador. Então seria 3 reforços pontuais. Reforços ótimos, né? E poderia mudar o patamar do Corinthians, né? E Mano Menezes só não foi demitido ainda, pessoal. Pela diretoria já tinha sido colocado para fora a questão da sua multa, cerca de 20 bilhões. O Corinthians não tem esse dinheiro em caixa para fazer isso, né? Então, complica. Então é isso, nação corintiana. Aí foram as principais notícias do Corinthians. Se inscreva no canal Banda de Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.